Comandante, queria fazer um giro aqui, uma inflexão e colocar uma situação para o comandante analisar sob o ponto de vista militar. Hoje nós tivemos notícias de uma explosão em Belarus, essa notícia não foi confirmada em relação à extensão e nem se efetivamente o fator ali incidental foi causado por um acidente, foi drone, foi sabotagem, a gente não sabe direito. Mas tem nos últimos dias uma polêmica danada em relação também à questão da Transnistria. Nós estamos vivendo uma série de dúvidas se os ucranianos entrariam na Transnistria, se é possível que os romenos, com apoio da OTAN dos Estados Unidos, entrem na Moldávia. Então, eu queria, assim, uma retrospectiva, já olhando para frente também, em relação às expectativas futuras aí, da análise do que está acontecendo no campo hoje, comandante. O que está acontecendo? Quais são os riscos efetivos? Uma pergunta recorrente daqueles que acompanham menos as transmissões é: nós temos ainda o risco de uma hecatombe nuclear? Ô, Rogério, é difícil dizer, porque não depende só de um lado ou só de outro. Eu acredito que se a Rússia se vê ameaçada na sua integridade territorial, eles podem partir para o uso de armas nucleares. Por quê? Porque eu acho que na cabeça do corpo dirigente da Rússia, eles sabem que é uma luta pela sobrevivência, eles sabem disso. Para o Ocidente, é mais uma guerra, né? Os Estados Unidos é mais uma guerra, como foi o Iraque, como foi o Afeganistão, né? Mas para a Rússia pode ser a última guerra. Eu acho que eles enxergam a coisa dessa forma, eles veem a coisa de uma forma bem dramática, a gente precisa levar isso a sério. Nós temos que lembrar outra coisa também, que é muito importante, que é aquilo que o Zé Reinaldo falou agora há pouco: essa guerra não começou hoje. E outra, para quem estuda história da Rússia, eles estão lutando aí na Ucrânia há 300, 400 anos no mínimo, isso com o Império Russo formado. Estão lutando há uns 400 anos ali. Fora quando era a Ucrânia e Rússia eram um só país. Nós vamos lembrar que Odessa foi fundada por Catarina Grande. Então, a situação, a Ucrânia para a Rússia, ela tem assim uma ligação muito visceral. Essa é uma coisa. E, além disso, existe eu acho que os russos enxergam a possibilidade de um confronto com a OTAN. Por que eu estou falando isso? Porque é sabido que a Rússia não está empregando todos os seus meios, nem todas as suas tropas na Ucrânia. Eles têm uma reserva grande. Eu acho que essa reserva grande deles tem duas preocupações: o Ártico e uma provável ação da OTAN, né? Ou na Ucrânia, ou via Romênia, ou entrando na Belarus, o que quer que seja. Eles têm essa preocupação. Agora, tudo vai depender do outro lado também. Nós temos que olhar o outro lado da colina, né? Como diria Lord Wellington, o outro lado da colina. Porque tem gente contendo o Biden, e principalmente entre os militares. Tem muita gente dando uma segurada nele aí, eu vejo algumas coisas aí. Acho que os militares, eles têm certas linhas vermelhas e tentam não ultrapassá-las, tá? Então, eu acho que as coisas não... eu vou dar um exemplo de uma linha vermelha que não foi ultrapassada: zona de exclusão aérea. Se falou muito aí no começo do conflito. E eu lembro que zona de exclusão aérea foi feita no Iraque, foi feita no Kosovo, foi feita na Líbia. Na Ucrânia não fizeram. A Rússia estabeleceu uma linha vermelha no mapa, e eu acho que os militares americanos, eles aconselharam o presidente nesse sentido. Então, até agora, eu acho que essas linhas vermelhas, elas têm sido preservadas. Mas eu penso que nós sempre corremos um risco. Agora, a situação militar hoje, qual é? Vamos lá. Todo mundo, acho que isso é unânime, todo mundo previu uma ofensiva de inverno da Rússia. O inverno está acabando. Essa ofensiva não teve, eu acho, não sei se começa amanhã ou essa noite aí, eu acho difícil acontecer, né? Então, os russos, como sempre, imprevisíveis. Nós não sabemos se eles vão fazer uma ofensiva de primavera, pouco provável, porque vem a Rasputin aí, né, a estação das chuvas aí. Acho meio o degelo, né? Perdão, o degelo. A gente não sabe se vai ter possibilidade disso. Pode ser que eles estejam esperando uma ofensiva ucraniana. Pode ser, e taticamente, eu acho válido. Porque é que nem a situação dos egípcios quando cruzaram o canal de Suez em 73. Quando eles saíram do guarda-chuva de mísseis antiaéreos, o exército israelense pôde contra-atacar. Se os ucranianos partirem para uma ofensiva deles, e eles precisam disso para poder mostrar serviço para a OTAN, a Rússia vai estar em condições muito boas aí de fazer contra-ataques ou de barrar
essa ofensiva ucraniana. Mas, no momento, é aguardar. Por quê? O que acontece? Todas as ações, no momento, estão em torno de Bakhmut, né? Os russos têm fechado cada vez mais aí a torquês sobre a cidade, que não caiu ainda. Mas eu penso que é uma questão de tempo. É muito difícil para a Ucrânia segurar aquilo. Agora, vou dizer uma coisa para você, e aí eu vou passar para o Zé aí, professor, para ti, para não ficar muito longo aí. Eu acho o seguinte, de tudo que está acontecendo, talvez o fator que vai desequilibrar tudo é um provável incremento da ajuda chinesa à Rússia no campo militar. Eu acho que isso pode mudar.